Olá, tudo bem? Para essa questão, né, não vai existir realmente uma precisão na altura que vai ser percorrida aqui, afinal, essa bola não vai chegar lá no final da rampa, então a gente não pode fazer uma semelhança de triângulos a partir do ângulo. Logo, o melhor que a gente pode fazer é identificar a aceleração que vai estar atuando diretamente sobre esse corpo, sobre essa bola, e a partir disso, né, com essa desaceleração que vai estar atuando, que vai ser proveniente lá da gravidade, a gente consegue identificar qual é a distância que ela percorre. Como assim? Quando ela começa aqui, né, o seu trajeto, ela tem uma determinada energia potencial elástica. A partir do momento em que essa mola, né, ela é comprimida, vai existir essa energia potencial elástica, certo? Quando essa mola chega ao seu comprimento natural, né, ao seu estado sem nenhuma deformação, a energia potencial elástica deixa de existir, e daí a energia que passa a atuar, né, considerando ali o início da altura, né, foi por esse motivo que consideraram o início da altura nesse momento onde a mola encontra o seu comprimento natural, onde a energia potencial elástica deixa de atuar, porque daí a gente considera que nesse exato ponto não existe ainda energia potencial gravitacional e existe apenas energia cinética. E isso nos permite fazer a conversão de que a energia potencial elástica que existia na compressão dessa mola se transformou em energia cinética. E a partir disso, né, ela vai começar a se transformar em energia potencial gravitacional, subindo até o ponto mais alto. O ponto mais alto vai ser quando ela tiver a velocidade zero, ou seja, ela vai andando, 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 sempre tendo uma desaceleração, né, junto com ela. Afinal, a gravidade vai estar tentando puxar ela para baixo. Então, ela vai estar andando, andando, andando e ela vai diminuindo a velocidade até que chegue em zero. No ponto em que chega em zero, ela para de subir para começar a descer. Então, a máxima distância é obtida, né, quando a velocidade final dela é nula. Aí a gente pode calcular aqui a gravidade, no caso que vai estar atuando diretamente sobre ela. Porque a gravidade, assim como a força-peso, ela é vertical para baixo, então a gente pode decompor ela em duas. A componente vertical da gravidade, que por ser uma aceleração perpendicular ao movimento, né, que o movimento acontece assim e a aceleração tá assim. Então ela vai acabar sem muita função, assim, ela não vai servir para nada. Tá? E daí a gravidade X, né, que é a componente horizontal, que no caso vai estar atuando na mesma direção de onde a velocidade desse corpo está. E daí essa sim vai modificar o módulo da velocidade e é essa que a gente usa para aplicar aqui na fórmula do movimento uniformemente variado. Porque essa componente aqui, em específico, essa componente vai ser a responsável, né, por mudar o módulo, o valor da velocidade desse corpo. Então, é ela que realmente está atuando sobre ele. Aí a gente pode fazer a decomposição igual a gente faz da força-peso no plano inclinado. O ângulo do plano é o ângulo que está aqui entre a componente da gravidade e o GY, e daí o GX é como se a gente trouxesse ele aqui para baixo e colocasse ele aqui no triângulo. Como são duas componentes, elas são perpendiculares entre si, então quando a gente olha dessa fórmula assim, existe um triângulo retângulo que a gente pode aplicar as relações fundamentais. Então eu tenho que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, fica Gx, que é a gravidade que realmente vai estar atuando sobre a bolinha, dividido pela gravidade total, né, que é a soma dessas duas componentes. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, Gx eu quero saber e a gravidade total é 10. Passa para cá multiplicando, fica 10 vezes 1 sobre 2, que é igual a 10 sobre 2, e assim a componente horizontal da gravidade a gente descobre que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, né, essa componente aqui, a aceleração que realmente vai dar atuando sobre a velocidade, é de 5 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que durante o movimento ela vai ter uma velocidade para cima e a aceleração vai estar para baixo, ou seja, elas vão estar na mesma direção em sentidos opostos, uma para cima e uma para baixo, indicando que vai existir aquela desaceleração, fazendo com que a velocidade vá diminuindo conforme essa bolinha vai subindo, né, essa rampa. Então, na fórmula, a gente também precisa traduzir isso. Ou seja, se eu vou colocar a minha velocidade, né, com o valor positivo, significa que eu estou orientando a trajetória para cima. E tudo que tiver para baixo vai ser negativo. Ou seja, essa gravidade, essa aceleração será dada com o sinal negativo.
Aí agora eu venho aqui e faço a conservação da energia, né? Onde, partindo do início dessa altura aqui, H, considerando que a energia potencial gravitacional é nula, porque ainda não vai ter nenhuma altura, a gente pode fazer que a energia potencial elástica é igual à energia cinética aqui no comecinho. Então, kx² sobre 2 é igual a mv² sobre 2. Como tem 2 dividindo dos dois lados, pode cortar. Fica kx² é igual a massa vezes velocidade ao quadrado. O K já está dado em 200 newtons por metro, já está no sistema internacional, tá tudo certinho. A distância está dada em centímetros, mas daí para a gente conseguir algebrar aqui precisa ser colocada em metros. Como o cent, né, o prefixo cent é 10 na menos 2, eu só substituir, fica 5 vezes 10 na menos 2, isso aqui tudo ao quadrado. A massa é 200 gramas, que é 200 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1 quilogramas. Lembrando que a medida do sistema internacional é quilogramas. E a velocidade fica a velocidade ao quadrado normal. Então, aqui fica 200, 5 ao quadrado é 25, 10 na menos 2 ao quadrado é 10 na menos 4. Aqui fica 2 vezes 10 na menos 1 vezes velocidade ao quadrado. Esse 10 na menos 4, né, como está multiplicando isso aqui, eu posso tirar esses dois zeros, né, como se eu tivesse andado duas casas aqui, e daí fica vezes 10 na menos 2. E eu também posso colocar uma vírgulazinha aqui, fica 2 vezes 10 na menos 1. Eu sempre tenho que andar casas para a esquerda, né, para aumentar o expoente. Então, fica a velocidade ao quadrado é igual a 2, já que esses dois zeros saiu, vezes 2,5 vezes 10 na menos 1. Isso aqui passa dividido para 2 vezes 10 na menos 1. 10 na menos 1 cancela com 10 na menos 1, 2 cancela com 2, sobra só 2,5. Então, a velocidade, né, do início dessa trajetória vai ser ao quadrado, claro, 2,5. Aí eu venho aqui e aplico em Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o quanto ela andou. E esse deslocamento é realmente o quanto vai ser percorrido aqui. Aí eu venho e faço, velocidade final é zero, como a gente viu aqui, né, no ponto máximo a velocidade é zero. Velocidade inicial ao quadrado, a gente já viu aqui que é 2,5. A aceleração é 5 metros por segundo, como ela está no sentido oposto à velocidade, ela ganha o sinal negativo. Então, fica 0 ao quadrado, que dá 0, igual a 2,5, mais 2 vezes menos 5 vezes ΔS. 2 vezes 5 dá 10, passa para cá com o sinal contrário, estava negativo, passa positivo. Então, fica 10 vezes o ΔS igual a 2,5. ΔS é igual a 2,5 dividido para 10, que é igual a 0,25 metros. Transformando em centímetros, a gente tem 25 centímetros aí que serão percorridos por essa bolinha.